A Web Rádio Amor e Fé, conectada com o canal da Igreja Virtual Amor e Fé, apresenta para todos o programa Momentos de Reflexão, com o pastor Clério Cerqueira. Confira. Queridíssimos espectadores da Web Rádio Amor e Fé, povo amado de Deus, é com o coração transbordante, abençoados de graça e paz, que eu, pastor Clério Cerqueira, inicio hoje uma jornada de fé. Sim, uma jornada de fé e de conhecimento bíblico, que será tema de uma série de mensagens a partir de amanhã, domingo, dia 28 de setembro de 2025, na Igreja Amor e Fé. E bem mais detalhada, solidificando, consolidando assim a que veio de fato nosso ministério em definitivo. Amém, abençoados? Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo seja a luz que ilumine cada passo desse estudo. Hoje, damos o pontapé inicial na série que terá o título O Legado do Apóstolo Paulo para a Igreja. O legado do Apóstolo Paulo para a Igreja. Não será apenas uma série sobre uma história do apóstolo Paulo, não, abençoados, mas sobre a própria essência e a fundação da nossa fé. A igreja, o corpo vivo de Cristo na terra. Nosso tema inaugural é fundamental. Nós vamos tratar da introdução ao ministério do apóstolo Paulo, o seu chamado, a sua vocação, a sua autoridade apostólica. Abençoados, eu digo com toda reverência, o apóstolo Paulo não é um personagem coadjuvante na história cristã, não, hein? Ele é a principal ponte que Deus usou para levar o evangelho da graça aos gentios. Sim, aos povos gentios, ou seja, aos não-judeus, E para nos presentear com a doutrina mais profunda sobre a salvação, a justificação pela fé e a vida na liberdade de Cristo. Eu quero que vocês recebam em seus corações, com muito amor, carinho e fé, estas palavras. O apóstolo Paulo, abençoados, foi um homem escolhido desde antes da fundação do mundo para um propósito soberano. Nós podemos ler isto na Epístola aos Efésios, escrita por ele mesmo, no seu capítulo 3, versículos 10 e 11, onde está escrito: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Vou repetir. Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículos 10 e 11, escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Para que agora, pela igreja, vejam bem, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o quê? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoados, o apóstolo Paulo foi o instrumento de Deus para nos ensinar, para nos corrigir com amor e firmeza e para nos conduzir como igreja, na verdade imutável, da palavra de Deus.
Nosso objetivo com esta série de mensagens, abençoados, é conhecer a fundo o apóstolo Paulo e sua missão, compreender o evangelho puro da graça de Deus e, acima de tudo, discernir, abençoados, discernir com olhos espirituais as muitas distorções e falsificações doutrinárias que infelizmente, nós vemos proliferar em igrejas que se afastam tanto da sã doutrina, não é mesmo? Bom, queridos espectadores, vamos começar falando acerca do chamado e da vocação do apóstolo Paulo. E também que foi um chamado sobrenatural, não é? Foi uma intervenção de Deus na sua vida. Para isso, vamos entender do início. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 6. Esse texto, abençoados, é o texto da conversão, do encontro com Jesus Cristo ressuscitado, do apóstolo Paulo com o Cristo, né? Cristo Jesus ressuscitado. É um texto muito impactante na história do apóstolo Paulo. Então vamos ler. Está escrito: Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns pertencentes ao caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E sucedeu que, indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Difícil te é recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse-lhe: Levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que te convém fazer. Abençoados, perceberam a dramaticidade e a intensidade deste momento? Quem era Saulo? Saulo era um jovem fariseu, um intelectual de sua época, um aluno brilhante aos pés do mestre, à época, Gamaliel. Ele era zeloso da lei e das tradições judaicas, abençoados. Ele perseguia a igreja com um fervor que ele sinceramente acreditava, ser a vontade de Deus. Ele tinha o mandato de líderes humanos para aprisionar e destruir, vejam bem, destruir os seguidores de Cristo. Mas o que acontece? Uma intervenção divina, uma luz mais forte que o sol o derruba do seu cavalo no caminho para Damasco. E uma voz o confronta, Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que nós podemos aprender aqui já, abençoados? Podemos aprender que o chamado do apóstolo Paulo não foi resultado de uma busca pessoal, de um seminário teológico, de uma vocação de líderes religiosos ou de seu próprio mérito, Não, de maneira alguma.
foi um chamado sobrenatural mesmo, uma intervenção direta do Senhor. Deus transformou um perseguidor em apóstolo. Isso nos ensina uma verdade preciosa. É que o chamado de Deus, abençoados, não depende de nossas obras, não, de nosso zelo humano desorientado ou da aprovação de qualquer elite, nada disso. Deus olha além de nossa capa religiosa, percebem? Além de nosso conhecimento humano e de nossas intenções externas, e chama aqueles que Ele escolhe para cumprir o seu propósito. Maravilhoso, né? Ele nos tira do caminho da perseguição e nos coloca no caminho da verdade. Queridos espectadores, eu quero deixar uma reflexão para vocês. Quantas vezes nós estamos guiados por nossas tradições ou por um zelo humano, né, que não tem a direção do Espírito? Estamos apegados a planos que não são os de Deus, né? O chamado do apóstolo Paulo é o exemplo mais eloquente, mais vivo, de que Deus tem um plano maior e diferente para nossas vidas. E Ele o cumprirá em quem Ele escolher. Vamos verificar também que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Ele quebrou as barreiras. Abrindo na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 15 ao 16, nós constatamos aqui a origem da vocação de Paulo. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito: Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre materno me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue. Percebam, abençoados, o apóstolo Paulo foi separado e chamado especificamente para ser o apóstolo, né, dos gentios. Isso foi revolucionário. Isso significa que o Evangelho não era mais uma posse exclusiva de Israel, mas se expandiria como um rio, né? Que vai em frente para todas as nações. O apóstolo Paulo se tornou então o instrumento perfeito, abençoados, para levar a graça, o amor e a verdade de Cristo a povos que eram considerados estranhos à promessa e que viviam nas trevas da idolatria. O nosso Deus, abençoados, é um Deus que não tem barreiras. Entendam isto. Ele não se limita a muros culturais, não, muros sociais ou históricos, de maneira alguma. O anseio de Deus é que sua graça salvadora alcance a humanidade inteira. Pois o ministério do apóstolo Paulo é um espelho para a igreja de hoje. Nosso foco deve ser levar o Evangelho em sua pureza, sem deturpações, sem interesses escusos, sem criar divisões ou barreiras artificiais que separam o corpo de Cristo. Vamos entender e receber estes ensinamentos em nossos corações, por toda a nossa existência carnal, por toda a nossa vida. Vamos verificar também que Paulo tinha autoridade apostólica, mas não de homens, e sim de Cristo. Nós podemos constatar isto
abrindo ainda na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, no primeiro capítulo e no versículo 1 também. Gálatas 1:1, onde Paulo é categórico. Se há algo que Paulo jamais negociou, foi a origem de sua autoridade, porque ele sabia que se a mensagem era divina, a autoridade para entregá-la também deveria ser. Então, em Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele diz categoricamente: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Perceberam, abençoados? Esta, na verdade, é a declaração de independência espiritual. É onde o apóstolo Paulo deixa claríssimo que a verdadeira liderança espiritual não é uma questão de popularidade, de títulos humanos, de herança familiar ou de posição social. Nada disso. A autoridade dele era divina, diretamente conferida por Cristo no caminho de Damasco. Qual era a missão do apóstolo Paulo com essa autoridade? É entregar a palavra de Deus pura, sem manipulação, sem interesses financeiros ocultos, sem adaptar a mensagem para agradar plateias ou para ser politicamente correto, né? Hoje, abençoados de Deus, precisamos estar muito, mas muito atentos mesmo, porque nós vemos líderes que distorcem a palavra de Deus em busca de ganho financeiro, de prestígio pessoal ou de poder político. Já o apóstolo Paulo nos mostra o verdadeiro padrão. A autoridade de Cristo exige humildade, obediência e um compromisso inabalável com a verdade. Nós podemos observar o contraste com práticas falsas, não é mesmo? O rejeito à manipulação. O apóstolo Paulo não fugia do confronto com o erro, não. Ele corrigia e chamava a verdade sem medo. Nós conferimos isso na segunda epístola aos Coríntios, escrita por ele. Capítulo 4, versículo 2. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, onde ele faz uma declaração poderosa de integridade aqui. Vamos ler. Antes, rejeitamos as coisas ocultas que envergonham, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas por manifesto, recomendando-nos à consciência de todo homem diante de Deus. Percebem, abençoados, que o apóstolo Paulo combatia, ferozmente a distorção da palavra, mostrando que qualquer tipo de manipulação é vergonhosa e abominável diante de Deus. É muito doloroso dizer, abençoados, mas hoje muitas denominações deturpam textos para seus próprios interesses, exploram financeiramente a fé dos fiéis, impõem tradições humanas como se fossem mandamentos divinos, justamente o jugo, que Paulo tanto combatia. E desorientam o povo com profecias ou ensinamentos que não têm nenhum respaldo bíblico. Mas o apóstolo Paulo nos dá a chave para o discernimento. A palavra verdadeira é clara, abençoados, consistente e baseada na graça e na verdade de Cristo, e não em interesses pessoais, não, em ambições ou modismos, jamais. Queridos espectadores, se há algo que devemos levar dessa primeira parte,
são estas verdades fundamentais que moldam nossa fé. Vamos lá. Primeira, o chamado de Paulo. O chamado de Paulo foi uma intervenção soberana de Deus, que não dependeu de mérito humano. Segunda, sua vocação. Sua vocação foi levar a graça de Cristo a todos os povos, quebrando a barreira entre judeus e gentios. Terceira, a sua autoridade, A sua autoridade era divina e não humana, o que o obrigava a expor a palavra pura. Sim, a expor a palavra pura, sem manipulação. E a quarta, o legado de Paulo, O legado de Paulo é um convite constante para a igreja rejeitar a astúcia e a adulteração da palavra, vivendo em integridade e verdade. Sim, vivendo em integridade e verdade, isso sim. Então vamos refletir sobre seu próprio chamado. Sim, sobre o seu chamado, abençoado. Você está servindo a Deus com os talentos e a vocação que Ele te deu, ou tentando servir de uma forma que agrada apenas a si mesmo ou a outros? Examine sua fé, abençoado, abençoada de Deus. Examinemos, na verdade, Estamos vivendo segundo a palavra pura de Deus ou adaptando nosso cristianismo para agradar o status, Ou a conveniência humana? Confiemos também no plano de Deus, abençoados. Permitamos que o Senhor conduza nossas vidas com sua sabedoria e graça, assim como Ele fez com Saulo de Tarso. Pois é, abençoados, por hoje ficamos por aqui. Vamos ouvir uma bela canção e logo em seguida regressamos com a oração e encerramento do momento de reflexão de hoje. E amanhã, domingo, dia 28 de setembro de 2025, teremos com muito mais detalhes tudo que falamos aqui hoje e que, repito, será uma série. Ainda não sei em quantas reuniões vai durar essa série, ou vão ser necessárias, para nós concluirmos essa série. Mas será uma série de mensagens de pura edificação. Isso eu posso garantir a vocês. E que será, de fato, de verdade, a base, como eu disse, da nossa igreja, a Igreja Amor e Fé. Nós vamos, de fato, de verdade, amanhã, repito, mostrarmos a que viemos. Amém? Então vamos a uma bela canção e voltaremos com a oração de encerramento, abençoados. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas
tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Queridos espectadores, abençoados e abençoadas de Deus, família da Igreja Amor e Fé, ou ainda não, né? Espectadores que estão nos ouvindo pela primeira vez. Inclinemos, onde estivermos, se possível for, né? Nossas cabeças, fechemos nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Soberano, agradecemos a Ti, meu Pai, agradecemos a Ti, meu Pai, profundamente pelo chamado que fizeste ao Teu servo Paulo e pelo inestimável legado de ensinamentos que nos deixou. Ajuda-nos, ó Pai, a ter o mesmo espírito de discernimento para distinguir a Tua verdade em meio a tantas distorções do nosso tempo. Que possamos, Senhor, rejeitar toda astúcia, toda manipulação e todo interesse escuso que tenta se infiltrar em nossa fé. Dá-nos, Senhor, a coragem e a integridade de Paulo, do apóstolo Paulo, para vivermos e expormos o evangelho puro da graça de Deus. Que a nossa autoridade, meu Pai, como Teus filhos, venha somente de Ti e seja, sim, usada para a glória do Teu nome
e a edificação da tua igreja, meu Pai. Que possamos ser fiéis em nosso chamado, de fato, de verdade, expondo a tua palavra com amor, obediência e, acima de tudo, Senhor, integridade. É o que te pedimos e já é pelo que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoados, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aguardamos por muitos de vocês que podem, comparecer. Amanhã mesmo, dia 28 de setembro de 2025, em nossas reuniões presenciais na Igreja Amor e Fé, cujo endereço e respectivos horários das reuniões estarão expostos daqui a pouco, no final do programa, a fim de que todos possam anotar. E para aqueles que não puderem estar presentes, quer seja pela distância, por exemplo, ou outro motivo de força maior, aguardem na próxima semana a segunda parte do nosso estudo, intitulado O Legado do Apóstolo Paulo para a Igreja. Em sua segunda parte, aqui mesmo, no programa Momentos de Reflexão, quando, na oportunidade, vamos tratar acerca da doutrina da justificação pela fé. Amém? Que a graça e o amor de Deus seja com todos vocês e até lá, se assim Deus nos permitir. Igreja Amor e Fé, sede Rua Sapupira, número 36, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, bem ao lado do Mercado Box Max. Reuniões presenciais, 9 da manhã e 15 horas, todos os domingos. Contamos com a sua presença. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você, em todos os instantes.